Recentemente foi lançado pelo Banco do Brasil um novo ETF, um fundo de investimento do agronegócio brasileiro. Na realidade estava de fato faltando investimentos no Brasil que representassem uma parcela tão grande da economia brasileira, e neste vídeo eu vou explicar para você, no meu ponto de vista, se vale a pena, se não vale a pena investir neste ETF aqui. Já antecipo para você de uma maneira muito clara, neste canal você sabe que eu sempre prefiro alternativas internacionais, alternativas globais, que vão reduzir o seu risco, embora forneçam para você aquilo que você busca, em geral proteção contra a inflação, etc, etc, etc. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e aqui eu comento como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então já aproveita e me segue no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Mas antes de mais nada, eu tenho um convite para fazer para você. Nos próximos dias eu vou fazer um evento online gratuito para mostrar para você na prática a minha metodologia, como que eu estruturo uma carteira de aposentadoria global, certo? Hoje eu invisto em mais de 11 mil ações no mundo inteiro, tendo aí todo o meu patrimônio para aposentadoria em ações globais fora do Brasil, diretamente em ETFs no exterior. Então, se você se interessa por isso, clica no link aqui que está na descrição deste vídeo e vamos direto para o conteúdo. Então, aqui nesta notícia você vê, que o Banco do Brasil lança este Agri11, que é um novo fundo de investimento negociado em bolsa de valores, que vai permitir que você invista em empresas ligadas ao agronegócio brasileiro de uma maneira mais ampla, conforme nós vamos ver, tá? Sempre que eu comento de um fundo específico, de um ativo específico, eu busco entender quais são os motivos pelos quais as pessoas me perguntaram aquilo em primeira mão, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela quer saber sobre o agro, talvez seja sobre essa questão de inflação, essa questão do aumento de commodities. Então, quando nós observamos a inflação propriamente dita, agora eu vou pegar a inflação americana, tá? Mas também aqui a da zona do euro, você observa que lá nas duas crises do petróleo nos anos 70 houve de fato um aumento muito substancial da inflação para a casa dos 15%, depois ela foi totalmente controlada pelo aperto monetário do Volcker, que era o presidente do Banco Central americano na época, né? A inflação ficou perto de 2,5% durante todo o período, e agora, quando nós observamos, houve um aumento bem forte aqui do dólar, né, para casa dos 8%, da zona do euro para casa dos 7%, isso aqui considerando que tem muitos itens ainda controlados. A maior parte dos bens de consumo e serviços nos Estados Unidos já tem vários indícios que estão subindo acima de 10%, assim como no Brasil, né? 10, 15% em média. Quando nós observamos as expectativas de inflação, tá? Pelo Federal Reserve do Banco de Nova York, você observa que para prazos de 3 anos as pessoas estão projetando 3,9% de inflação, apesar de um ano ser uma inflação mais alta de 6,3%, para 5 anos adiante já estão esperando um retorno à média na casa de 2,9%. E por que isso é importante? Porque na realidade, quando ocorre um aumento de inflação, que as pessoas vão querer se proteger através de ativos como commodities, que nós vamos ver como este ETF Agri11 do Banco do Brasil, aqui você observa claramente, tá, o que acontece com o mercado quando a inflação, entre aspas, sai de controle, quando ela sai daquela casa entre 0% e 4%, quando ela sai desse espectro de maior estabilidade financeira dos países, ocorre um barateamento das ações. Aqui você observa nesse gráfico o crescimento dos lucros das empresas desde 1955 nos Estados Unidos, do S&P 500, em relação à linha azul, que é o retorno real, do S&P 500, certo? Que é a linha azul, e você observa claramente que em períodos de maior inflação, que foi os anos 70 e 80, conforme nós vimos, o desempenho das ações ajustado pela inflação é pior porque as ações ficam mais baratas, embora os lucros não necessariamente caiam, tá? Quando ocorre um controle da inflação de maneira geral, as ações podem voltar a ficar relativamente mais caras em relação aos seus lucros, como aconteceu ali de 1980 até o ano 2000, que foi o estouro da bolha da internet, em que as ações performaram muito melhor do que o crescimento dos lucros propriamente ditos. Depois houve novamente um período de estagnação do desempenho das ações e novamente agora, nos últimos 10 anos aproximadamente, um excelente desempenho das ações, muito além até dos lucros das empresas, porque houve um encarecimento em média, tá? Dando um exemplo concreto para vocês, a gente vê uma alternativa muito grande entre ações de tecnologia e ações mais cíclicas, ações mais ligadas a commodities. Aqui eu peguei, para dar um exemplo concreto, a ação da ExxonMobil, como a petrolífera americana, uma das maiores empresas do mundo de petróleo, comparando aqui com o Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas listadas na Nasdaq,
que é uma bolsa americana mais voltada à tecnologia, tirando as empresas financeiras. E aqui você observa, por exemplo, aqui da metade de 2021 até agora, no caso o petróleo, né, uma petrolífera teria desempenhado muito melhor, com um crescimento de 77% o retorno total, versus uma queda na casa de 20% das ações de tecnologia. Só que quando a gente observa a última década, né, aconteceu o contrário, né, as ações de tecnologia desempenharam muito melhor, mas quando a gente pega a década anterior, que foi a década do boom de commodities, etc., as ações de petróleo teriam desempenhado melhor do que ações de tecnologia, conforme você vê, as ações de tecnologia do estouro da crise até 2012 aproximadamente ficaram no 0 a 0. E antes disso, né, conforme a gente viu, aqui não tem o histórico anterior a 1998, mas você já pode observar que naquele período, né, as ações de tecnologia tinham crescido muito, muito mesmo. Então você vê que são ciclos que vão se alternando. Aqui eu peguei um gráfico bem interessante que foi disponibilizado pelo Kenneth Fisher, que ele é um gestor de fundos nos Estados Unidos. Compara aqui a queda deste mercado com a queda de 1973. Então você observa que a gente teria que cair praticamente 3 vezes mais para chegar na queda anterior de 1973. Quando a gente comparar com a queda de 1980, nós estaríamos aproximadamente na metade do caminho, a gente deveria cair aproximadamente a metade. Comparando com uma crise que aconteceu em 1990, mesmo durante aquele boom econômico de 1980 até 2000, bem no meio do caminho, houve sim uma queda na casa de 25% nos Estados Unidos, e aqui nós estaríamos aproximadamente aí a 2/3 desse caminho. Comparando agora com a crise dos anos 2000, você observa que nós estaremos realmente apenas no começo do caminho, né? Porque a crise dos anos 2000 gerou uma queda aí superior a 50% na média, tá? Isso aqui é importante dizer, porque se nós fôssemos voltar o patamar do S&P 500 para o histórico de preço dos últimos 20 anos aproximadamente, ele deveria ainda cair aí mais uns 15, 20% aproximadamente. Dito isso, né, como que a pessoa ela pode se proteger? As pessoas querem se proteger num período de inflação, comprando aquilo que tem maior correlação com a inflação. Então este fundo aqui, o do Banco do Brasil e Agro, né, ele investe basicamente em um índice da B3. Quando nós observamos os critérios de seleção e ponderação deste fundo aqui, ele considera que as empresas precisam ser classificadas como agronegócio pela classificação da B3. Então isso aqui ele não explica exatamente como é que é, mas basicamente é um critério subjetivo em relação ao setor da empresa, tá? A empresa também precisa estar sendo negociada, alguns critérios de liquidez. Passando para a parte de ponderação, que é uma das partes mais importantes, o índice informa que as ações serão ponderadas considerando a média aritmética simples do valor de mercado do free float, né, que é basicamente o tamanho da empresa em relação àquela parcela que é negociada no mercado, e também em relação à ponderação setorial definida abaixo. Ele vai dar notas de acordo com o setor, né? Então, basicamente, o setor primário ele vai dar um peso de 4, o setor de insumos ele vai dar um peso de 3, o setor de agroindústria ele vai dar um peso de 2 e o setor de agroserviços vai dar um peso de 1. Então, se de fato aquela empresa está mais no setor primário, de extração, etc., ele tende a migrar para uma ponderação maior de 4 vezes, né? E depois uma nota de 3, 2 e 1 vez apenas. Considerando isso, esse aqui é o índice, tá? Então nós observamos que, por exemplo, a Klabin tem um peso muito grande, porque ela já é uma empresa grande, de 6% do índice. A JBS, apesar de não trabalhar diretamente, né, com insumos agrícolas, propriamente dito, ele trabalha com agropecuária, né? Tem 7%, porque a empresa também é bem grande. Quando nós vamos observar aqui a Suzano também com 7%. A Cosan, né, de cana-de-açúcar, trabalha aqui com 6% praticamente, então de fato tem uma exposição muito boa a commodities agrícolas no Brasil. Só que eu sempre mostro para vocês um ponto de vista um pouco mais global. Então muitas pessoas já me perguntaram sobre uma empresa, inclusive no privado, no Instagram, que é esta empresa aqui, a Weyerhaeuser, que ela basicamente faz produção de madeira para os seus vários objetivos, né, principalmente construção nos Estados Unidos, manutenção de floresta, né? No Brasil nós temos muito pinos e eucalipto, nos Estados Unidos eles têm outras espécies, mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eles basicamente detêm muita terra, e quando nós observamos aqui neste gráfico o desempenho da ação propriamente dita versus o desempenho do retorno total com dividendos e recompras de ações, você observa aqui que comparando com a inflação americana, que eu coloquei a linha vermelha aqui, a cota, né, ou seja, no caso a cota não, né, a ação propriamente dita teria ficado em linha
com a inflação americana desde 1970 e 76, 77 aproximadamente. Então, de fato, né, a ação foi reajustada somente pela inflação. O retorno todo superior a isso veio, de fato, da extração ali, daquela produção agrícola propriamente dita. Então, a gente pode dizer, sim, que no longuíssimo prazo, a terra, pelo menos nos Estados Unidos, protege da inflação. No Brasil também nós temos estudos que demonstram isso, mas, enfim, como os dados são muito mais fragmentados, é um pouco mais difícil, tá? Tem outras empresas que permitem essa comparação de terra. Então eu peguei aqui a Rayonier, por exemplo, que trabalha também com manejo de floresta, tanto nos Estados Unidos como também na Nova Zelândia, certo? Quando nós observamos o preço para cada acre, né, que é uma unidade de medida de área nos Estados Unidos de 1990 até agora, o valor da terra lá aumentou aproximadamente 3,8%, que foi um pouco acima, inclusive, da inflação, que ficou na casa dos 2,5%, 3%. Então isso aqui ficou muito próximo da média histórica, enfim, não só nos Estados Unidos, mas em vários países, de uma valorização da terra na casa de 0 a 1,5% acima da inflação média dos outros bens e serviços. E aqui é bem interessante que ele mostra um gráfico mostrando o retorno que você poderia esperar retirando, né, extração de valor daquelas operações de terra, né, que fica sempre na casa aqui dos 3% ao ano em dólar, né, que é o EBITDA da operação em relação ao valor investido na terra. Uma outra empresa que eu gostaria de trazer para vocês é a Gladstone Land. Essa aqui de fato opera de uma maneira muito mais objetiva, né, em fazendas propriamente dita, então de fato produção agrícola. E quando nós observamos alguns dados que eles trazem, aqui você observa claramente, né, que em termos de aumento de população, a área destinada à agricultura por pessoa no mundo não vai subir de maneira significativa, né? Hoje se estima que existe aproximadamente meio acre para cada pessoa no mundo, e a expectativa até 2040 é que isso se mantenha. Embora aumente o número de áreas, a quantidade de pessoas também vai aumentar aí aproximadamente em 25%. Outro dado bem interessante sobre o retorno da terra aqui nos Estados Unidos, ele mostra claramente aqui que o desvio padrão médio, né, para este período de 20 anos, que foi de 2002 até 2021, da terra nos Estados Unidos, foi de aproximadamente 7,4%, o que fica muito próximo, para você ter uma noção, de títulos públicos brasileiros de médio prazo. Então, você teria quase a mesma volatilidade de comprar terra nos Estados Unidos em relação a você investir em um tesouro aí de aproximadamente 8, 10 anos. Outro ponto importante também é que existe uma correlação alta, tá, do desempenho da terra com o desempenho dos juros americanos, porque obviamente, né, como existe essa maior previsibilidade da receita, por ser de fato um ativo mais conservador, ele tem um desempenho mais alinhado com renda fixa, portanto com o juro americano, tá? E existe também uma correlação relativamente negativa com as ações. Então você reduz o risco da carteira quando você diversifica em terra propriamente dita. Lógico, né? Eu já estou dizendo, né, que faz sentido investir em terra, mas não de maneira isolada, conforme eu vou mostrar para vocês. Mas sim investindo em ações que têm exposição à terra, como essa daqui, por exemplo, através de ETFs de fundos. Olhando para retorno, tá, em relação ao retorno total que você poderia ter, lá desde 2002 até agora, nos últimos 20 anos nos Estados Unidos, o retorno foi médio, igual praticamente para o S&P 500, só que com uma volatilidade muito menor, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Aqui você teria um retorno médio de 12,6% ao ano em dólar, de maneira bruta no período, de uma maneira muito mais consistente. Dito isso, você precisa abrir os olhos e perceber que não é somente agro, somente terra que vai proteger você da inflação. Você precisa também olhar para outros setores que também têm esse mesmo potencial. Aqui eu mostro para vocês todos os 11 principais setores da economia, tá? E essa parte mais de mineração, a parte mais agrícola, a parte mais de commodities, de petróleo, vem da parte de energia e materiais básicos, né? Aqui, mostrando para vocês essa parte de materiais básicos. Quando nós observamos as subindústrias, nós temos aqui a parte de mineração, a parte de produtos de papel, de floresta, como nós acabamos de ver, por exemplo. Na parte de energia, nós temos petróleo também. E na parte de real estate, aqui que nós temos os REITs, nós temos também, obviamente, né, empresas de exploração imobiliária que também entram estas empresas aqui de exploração da terra, tá? Então, estes são os principais setores para você se expor a commodities de maneira geral. Dito isso, no que eu investiria? Eu não investiria particularmente em nada muito específico de setor, mas se você quiser arriscar, no meu ponto de vista, estou aqui para proteger o seu capital, eventualmente de concentrações desnecessárias que você pode fazer. Muito melhor, no meu ponto de vista, do que investir em um ETF de agro no Brasil, é você diversificar em commodities globais, tá? Isso você consegue fazer em um fundo, por exemplo, com um fundo como o GNR, que é da SPDR, que ele vai investir justamente em ações globais de recursos naturais. Quando nós observamos
observamos aqui quais são as regras desse índice, você observa que ele vai investir em 90 empresas e 30 empresas de cada das grandes áreas, tanto de mineração como de agricultura, como de petróleo. Tem vários critérios aqui de liquidez, né, critérios de tamanho mínimo, mas grosso modo aqui ele vai selecionar empresas desses setores que nós acabamos de ver, inclusive REITs, madeireiros, etc, papel e celulose, conforme as próprias empresas que nós vemos dentro do próprio índice do Banco do Brasil Agro, né, do Agri11. Uma outra alternativa que eu nem gosto de falar muito, porque em geral é um fundo muito recente, mas apesar de tudo eu acho que faz muito mais sentido você diversificar de maneira global do que concentrar em apenas um país específico, em um setor, uma indústria específica. Lançaram recentemente, né, a Amplify lançou um ETF ligado à inflação, porque talvez esse seja um dos motivos pelos quais você quer investir no Agri11. E esse fundo aqui, basicamente, o que ele faz, né? Ele cobra uma taxa mais alta, esses ETFs temáticos fazem isso, tá? Eu não investiria nesse fundo aqui, mas para mim faz muito mais sentido investir nisso aqui do que em um fundo concentrado brasileiro. Ele investe em ações e commodities diretamente. O fato de investir em commodities diretamente, em geral, é por contratos futuros, portanto ele tem um custo de carrego aí, conforme nós vamos ver, mas grosso modo aqui você observa que ele investe 1/4 aqui em mineração, praticamente 1/4 também na parte de REITs, né, e portanto aqui de desenvolvimento de terra, né, propriamente dito, e de commodity REITs, fora contratos futuros de commodities propriamente ditos, certo? Então aqui nós temos essas empresas que eu acabei de mencionar para vocês, como a Gladstone, por exemplo, que eu acabei de mencionar. Então este aqui é o conteúdo que eu gostaria de mostrar para você. Novamente um convite, agora nos próximos dias eu vou fazer um evento que se chama Trilha do Investimento Global, para você conseguir de fato estruturar sua carteira de aposentadoria global e não ter mais receio de investir realmente de maneira passiva, sem precisar ficar analisando o balanço de empresa. Isso aí tudo vai acabar. Várias pessoas no Instagram já estão me dizendo aí que de fato hoje tem muito mais tempo, né? Meus alunos, meus clientes já tem muito mais tempo simplesmente porque não há mais necessidade de acompanhar o mercado. Eu faço isso aqui porque eu gosto e para educar você e mostrar como não há necessidade hoje em dia de você virar um analista para você conseguir ter um bom desempenho no longo prazo, certo? Então se você gostou desse conteúdo, compartilha no grupo da família, dos amigos, dá um like para espalhar esse conteúdo para mais pessoas e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!